Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Bom dia, hoje são 3 de maio de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo sobre as lendas da ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sempre digo aqui que ressurreição, na verdade, só existe em livros escritos para crianças, em livros e filmes de terror e em livros religiosos. A Bíblia está repleta de ressurreições. A ressurreição na Bíblia não começou com Jesus e nem terminou com ele. Já havia casos de ressurreição nos relatos lendários da Bíblia, nos textos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. A ressurreição na Bíblia era apenas mais um recurso linguístico, estilístico do estilo de cada escritor hebraico. Nunca houve ressurreição. Nenhum ser humano ressuscita. Nenhum ser humano é sepultado em um dia e no dia seguinte ele sai da sepultura e visita amigos, familiares e parentes, entendeu? Ressurreição na Bíblia, lenda e nada mais. No vídeo anterior, mostrei ali, no vídeo Apóstolo Paulo e a ressurreição de Jesus, mostrei que o próprio apóstolo Paulo, ele trabalhava com a hipótese de Jesus não ter ressuscitado. Mostrei aqui. E mostrei também que naquele tempo lá de Jesus, no século I, na Palestina, os saduceus, que eram judeus especialistas em textos hebraicos, nos textos que estão hoje no Velho Testamento, os saduceus ali conviviam com fariseus, que eram também judeus, e com cristãos, e com Jesus. E os saduceus, diferentemente de Jesus, os saduceus diziam que não havia ressurreição de mortos. Veja bem, já naquele tempo, os saduceus diziam que não havia ressurreição de mortos, que não havia anjos, que não havia espíritos. Viu aí? Naquele tempo, hein? Você vê que os saduceus eram muito mais inteligentes que os fariseus e que os cristãos, e que Jesus. Porque os fariseus e os cristãos acreditavam em ressurreição de mortos, em anjos e demônios e espíritos, não é? Então você vê que os saduceus eram muito mais inteligentes, mesmo naquela época de profundo atraso, do que hoje um universo de pessoas até hoje aqui, né, que acredita em ressurreição de mortos, em anjos e demônios. Os saduceus estavam muito à frente desse povo. Então, aqui na Bíblia, mostrei um caso em que os saduceus se encontram com Jesus e aí eles colocaram Jesus numa sinuca de bico. Pegaram Jesus pelas pernas aqui, os saduceus. E no vídeo de ontem, a internauta Ana Cristina, advogada, que mora na capital do Rio de Janeiro, que possui um canal maravilhoso no YouTube, com o título Foco nas Ideias Responde, sobre aquela passagem que está em Mateus e nos evangelhos de Marcos e Lucas também, em que os saduceus se encontram com Jesus e eles colocam Jesus numa sinuca de bico, sem saída. Então a Ana Cristina adorou essa passagem aí. Ela fez o seguinte comentário: essa pergunta da mulher que se casa com 7 maridos foi boa. Acabou com a ressurreição, diz aí a Ana Cristina. Então, em homenagem a Ana Cristina, vou aqui novamente trazer com mais detalhes esse encontro aqui, em que os saduceus
pegaram Jesus aqui numa sinuca de bico, sem saída. Então aqui, em homenagem à Ana Cristina, volto aqui a falar sobre essa passagem aqui, o encontro dos saduceus com Jesus. Para você entender melhor, vamos aqui novamente a Atos dos Apóstolos. Aqui Jesus já havia morrido. E aqui é o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do cristianismo diante do Sinédrio. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8, está escrito assim: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então aqui está escrito que os saduceus, que eram judeus especialistas em textos hebraicos, que estão hoje no Velho Testamento, já naquele tempo, os saduceus diziam que não havia ressurreição de mortos, que não havia anjos e que não havia espíritos. Já os fariseus e os cristãos diziam o contrário. Diziam que havia ressurreição de mortos, anjos e espíritos. Então os saduceus eram muito mais adiantados que os fariseus e os cristãos. Então, em Mateus, vamos agora aqui a passagem que a Ana Cristina adorou. Então aqui em Mateus, que se repete em Marcos e Lucas, essa passagem aqui, em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Vou ler aqui e vou explicar direitinho. Diz assim: naquele dia aproximaram-se dele, de Jesus, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Viu aí? E lhe perguntaram, os saduceus perguntaram a Jesus: mestre, Jesus, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, isso aí, os saduceus dizendo a Jesus, ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Ou seja, morreu aqui, eram 7 irmãos. Aqui um caso hipotético, traçado pelos saduceus. 7 irmãos, um se casou, morreu. A viúva casou-se com o segundo irmão, morreu. Casou-se com o terceiro, até o 7º, morreu o 7º. Ela ficou viúva. E aí continua. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Os saduceus dizendo a Jesus que a mulher se casou com 7 homens, de forma legal, porque ela era viúva, e viúva podia se casar novamente. Depois de todos eles, diz aí os saduceus, dizem, morreu também a mulher. Aí os saduceus continuando, portanto, na ressurreição, Jesus, de qual dos 7 será ela esposa? Olha a inteligência aí dos saduceus. Porque todos a desposaram. Então os saduceus aqui traçaram um caso hipotético em uma mulher casando com 2 ou mais homens. E no caso aqui com 7 homens. Casando de forma legal. A viúva podia se casar. Então de forma legal. Então a mulher aqui teve 7 maridos. Os 7 morreram. Depois ela morre. Aí haverá a ressurreição de mortos, como diziam os cristãos. E aí os saduceus perguntaram a Jesus, e essa mulher, Jesus? Quando essa mulher for ressuscitada e for para o céu, lá, ela vai ser esposa de que homem? Porque ela teve 7 maridos legalmente na terra. Então, essa mulher terá 7 homens lá no céu. Deduziram os saduceus. E Jesus agora vai responder. Então veja aí. Veja a situação difícil para Jesus. Por quê, gente? Porque Jesus pregava a monogamia. Entendeu?
Mono significa um. Então Jesus pregava a monogamia, apenas a união de um homem com uma mulher. E o que Jesus pregava era contra a vida dos hebreus, porque os hebreus, eles praticavam a poligamia. Mas Jesus pregava coisa diferente, a monogamia, apenas um homem com uma mulher. Então veja aqui, Jesus numa sinuca de bico. Se Jesus aqui disser para os saduceus que aquela mulher, após a ressurreição, indo lá para o céu, o paraíso celestial criado pelos cristãos, se Jesus disser aqui que a mulher que teve 7 esposos na terra terá os 7 esposos no céu, se Jesus dissesse isso, ele estaria sendo contra a própria propaganda dele a favor da monogamia, entendeu? Porque quem é a favor da monogamia, um homem com apenas uma mulher, não vai aprovar uma mulher com 7 esposos. Então Jesus não poderia dizer isso aqui. E ele não disse não. Ele não disse isso. Que a mulher iria ficar com os 7 maridos lá no céu. Porque seria contra a propaganda dele, a monogamia, entendeu? Então Jesus não falou isso aqui. Mas o que ele falou também é contra a doutrina pregada por ele na época. Entendeu? É por isso que eu digo que os saduceus, inteligentíssimos, colocaram Jesus numa sinuca de bico, sem saída. A resposta que Jesus vai dar aqui é contrária ao que ele ensinava naquela época. Então não havia saída. Se Jesus dissesse que a mulher ficaria com os 7 maridos no céu, ele estaria contra a monogamia. E ele defendia a monogamia. E se ele disser outra coisa, aí também é contra a doutrina dele. Então veja o que Jesus disse aos saduceus. Respondeu-lhes Jesus. Jesus respondeu aos saduceus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, após a ressurreição, lá no céu, diz Jesus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Viu aí? Jesus respondeu que após a ressurreição de mortos, lá no céu, quando as pessoas forem para o céu, os cristãos, no paraíso celestial, ali não existe casamento algum. Não existe o laço familiar. Então Jesus está dizendo aqui que não existe a família lá no céu, que cada um vai viver individualmente, como se fosse um anjo. Entendeu? Então a resposta que Jesus dá aqui é contra também ao que ele pregava. Porque Jesus e os cristãos, ao longo do Novo Testamento, pregavam que uma família cristã unida na terra seria uma família cristã unida no céu. E todas as igrejas cristãs pregam isso. Qualquer cristão, você aí que está assistindo a esse vídeo, se você é um cristão, uma cristã, você acredita que quando morrer, você vai para o céu, o paraíso celestial. E você vai lá viver com seu marido que está aí e com seus filhinhos. Que a família sua, a família cristã aqui na terra, será a mesma família no céu. E Jesus aqui está destruindo esse pensamento seu. Jesus aqui está dizendo que no céu ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. Não existe o laço familiar. Porque se ele dissesse aqui que existia o laço familiar no céu, então ele seria obrigado a dizer que aquela mulher teve 7 esposos de forma legal. Então ela ficaria no céu com 7 maridos. Uma mulher com 7 machos. Seria poligamia. Então Jesus não poderia dizer isso, porque seria contra a propaganda dele a favor da monogamia. Entendeu, gente? E aí Jesus respondeu, deu outra resposta. Só que essa resposta dada por Jesus
também contrariava a doutrina dele. Porque ele dizia, casais unidos na terra, unidos a Jesus na terra, serão casados unidos a Jesus no céu. E aqui ele está dizendo que não. No céu, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. Não existe o matrimônio no céu, a relação matrimonial. Cada pessoa no céu vai viver indiferentemente, como se não conhecesse a outra. Viu aí? É por isso que eu digo que os saduceus colocaram Jesus numa sinuca de bico, sem saída. Qualquer resposta dada por Jesus aqui seria aí a perdição, a negativa contra a própria doutrina dele. Certinho? Entendeu aí? Então a Ana Cristina adorou essa passagem aí. Viu aí, Ana? Naquele tempo havia pessoas bem inteligentes, os saduceus, porque eles já naquele tempo eles negavam a ressurreição de mortos. Eles negavam a existência de anjos. Eles negavam a existência de espíritos. Os saduceus. E não eram ateus. Eles acreditavam no Deus da Bíblia. Mas eles sabiam que aqueles casos de ressurreição que estão nos textos hoje do Velho Testamento, Elias e o careca Eliseu ressuscitando, eles diziam, os saduceus, que aquilo ali era ilusão. E os cristãos caíram aí, pegaram essa ilusão da ressurreição de mortos. Entendeu? Os saduceus realmente deram a lição aí em Jesus, não foi? Muito bem, e para terminar aqui o assunto, veja uma coisa bem interessante. Veja uma coisa bem interessante que eu vou dizer aqui, que está em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Então vamos aqui. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Muito bem, eu acabei de dizer que Jesus aqui e os cristãos pregavam a monogamia. Só que o povo hebreu da Bíblia, desde Gênesis, praticava a poligamia. E nunca foi proibida por quem quer que seja. Então, mas os cristãos pregavam a monogamia, não é isso? Apenas um homem com uma mulher. Agora veja aqui o engraçado. Em Mateus, capítulo 25, temos a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. Veja bem. Quem escreveu o que está aqui em Mateus, que não foi uma pessoa chamada Mateus, quem escreveu essa parábola aqui e a atribuiu a Jesus, essa pessoa estava mais perdida que cego em tiroteio. Aqui em Mateus, capítulo 25, repito, a parábola das 10 virgens. E aqui está atribuída a Jesus. Só que aqui, Jesus é a favor da poligamia. Mulher, um homem com várias mulheres. Não fique rindo aí, por favor. Não fique rindo, não estou mentindo. Vou ler aqui, para você entender um pouquinho. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 10 moças, 10 mulheres. A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o esposo. Viu aí? Um esposo para 10 virgens, para 10 mulheres. Poligamia. E essa parábola, pasmem, é atribuída a Jesus. Continua. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Eis
o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, apenas um macho, e as que estavam apercebidas entraram com ele, com apenas um macho, para as bodas, e fechou-se a porta. Viu aí? Você está rindo, não é? Você está rindo, não é? A inocência do relato que aí está, né, gente? Eu acabei de dizer aqui que Jesus era contra a poligamia. Só que a poligamia é praticada em toda a Bíblia e nunca foi proibida. Mas os cristãos eram contra a poligamia. Que Jesus era a favor da monogamia. Apenas um homem com uma mulher. Só que essa parábola aí é a favor da poligamia. 10 virgens, 10 mulheres com apenas um noivo, um macho. Você viu aí? É ou não é para você rir? Parabéns aí a Ana Cristina por ter aí adorado o encontro dos saduceus, que eram judeus especialistas em textos hebraicos, quando eles se encontraram com Jesus. E aí eles colocaram diante de Jesus um problema que não tem saída. Para onde Jesus fosse, ele daria uma resposta contra a doutrina dele. E foi o que aconteceu. Jesus era a favor da monogamia. Logo, ele não poderia dizer aos saduceus que aquela viúva que teve 7 esposos iria viver com os 7 esposos no céu, porque isso aí seria poligamia. Então Jesus não poderia responder assim. Aí Jesus respondeu de forma diferente. E contra a doutrina dele, ele dizia que as famílias cristãs unidas na terra seriam famílias cristãs unidas no céu. E a resposta dele aí foi contra isso. Ele diz aí que na ressurreição não há anjos, ou melhor dizendo, na ressurreição não há casais, não há o laço familiar, não há a relação marido e mulher, esposo, esposa, mãe, filho, filho, mãe, filho, pai. Não há essa relação. Jesus diz aí que ninguém no céu se dá em casamento. Não existe isso. Cada um vai viver como um anjo, isoladamente. Não existe o laço familiar no céu. E isso aí é contra os cristãos, a doutrina cristã. Porque os cristãos pregam que um marido e uma mulher cristãos na terra, eles se encontrarão no céu, formando uma família, continuando o laço familiar. E isso não é. Viu aí a ilusão? Pegue o cantor Fábio Júnior, uma coleção de mulheres, não é? Fábio Júnior casou-se com várias mulheres. Quando ele morrer, e as mulheres morreram, quando ele morrer, ele vai ter várias mulheres no paraíso. Não, não vai ter nenhuma. Porque o Fábio Júnior, se for cristão, quando ele morrer na ilusão dele, aí ele vai para o céu. E lá ele vai viver como se fosse um anjo. Entendeu? Sem mulher alguma. E vai ser uma coisa horrível para o Fábio Júnior, não é? Vai ser horrível para ele. Portanto aí, gente, parabéns a Ana Cristina por mais um belíssimo aí comentário. Muito obrigado.